Olá, meus amores! Vamos para mais uma aulinha de revisão de conteúdo de ciências? Vamos sim, mas dessa vez nós vamos só ouvir a voz da tia Mayara e prestar atenção nessas imagens que vão aparecer para vocês, tá bom? Vai ser um conteúdo aplicado de uma forma diferente que vocês vão gostar, tá bom? Vamos lá então. Revisão de conteúdo de ciências, ó. Revisão de conteúdo de ciências. Vamos começar revisando sobre a primeira unidade desse novo livro do volume 2, no caso, a terceira unidade, tá bom? Que fala sobre seres vivos, ok? Vamos lá então. Os animais. Os animais dividem-se em dois grupos, em vertebrados e invertebrados. Os vertebrados são os que têm esqueleto interno. Há 5 tipos de vertebrados: os mamíferos, as aves, os répteis, os peixes e os anfíbios, de uma forma de trás para frente em relação a termo evolutivo. De uma forma de ordem crescente em relação aos seres serem mais evoluídos que os outros, começam-se pelos anfíbios, depois os peixes, depois os répteis, depois as aves e depois os mamíferos, ok? Esses aqui são os grupo animal que estamos estudando. Já os invertebrados são os que têm esqueleto interno. Nascem de ovos, mas entre eles há grandes diferenças. As lesmas, os moluscos e os insetos são exemplos de animais invertebrados. Então, esses são os animais vertebrados e invertebrados que nós temos. Nas imagens a seguir, nós vamos ver alguns exemplos de animais vertebrados e outros de animais invertebrados. É claro que é só uma porção, alguns exemplos, já que sabemos que há uma infinidade de animais no mundo animal, ok? Além desta divisão, muito importante, os animais têm outras diferenças, como, por exemplo, a forma como nascem, a cobertura do corpo, a alimentação, a forma como respiram e como se deslocam. Começando aqui, galera, pelos anfíbios, ó, pelos anfíbios, beleza? Vamos começar por eles. Os anfíbios são animais que possuem capacidade para viver na água e na terra, pois possuem pele fina e lisa. São incapazes de manter a temperatura de seu corpo, por isso são chamados de pecilotérmicos, ou seja, animais que não conseguem controlar a sua temperatura do corpo e necessitam do ambiente para fazer isso. Ele pode respirar pela pele e por pulmão quando adulto, porque ele vai para a superfície, ele habita também o ambiente terrestre, né, o solo. E por brânquias quando mais novo na água. Quando o anfíbio eclode do ovo, ou seja, quando ele nasce bem pequenininho, como se fosse uma larvinha na água. Ele só nasce se for na água. E daí, para ele respirar, ele precisa de brânquias, iguais aos peixes, para que ele consiga respirar dentro da água. E que com o passar do tempo, ele sofre o que nós chamamos de metamorfose, pois ele passa por mudanças no corpo. Cada fase da vida dele, até ele sair da água para ir para o ambiente terrestre, a gente chama de metamorfose porque ele vai tendo mudanças no corpo, vai perdendo a cauda, por exemplo. Igual a imagem a seguir que eu vou mostrar para vocês. Já os peixes, galera, eles vivem na água nadando, nascem de ovos, possuem respiração por brânquias, possuem nadadeiras, escamas lisas e corpo achatado para nadarem melhor. Esse grupo
é altamente adaptado. Por quê? Porque eles retiram seu oxigênio da água, o que é diferente da gente. A gente retira o nosso oxigênio, o ar que a gente no ar, né? Porque está disperso no ar. Já para os peixes, estão dispersos dentro da água. Então ele precisa das brânquias para que fique grudadinho ali nas brânquias dele esse oxigênio quando ele nada. Os peixes, eles são hidrodinâmicos, tá, galera? O que é isso, tia Mayara? Toda essa estrutura do corpo dele possui nadadeira, escama lisa e corpo achatado e alongado, é para facilitar o nado dele na água. E isso a gente chama de ser um ser vivo hidrodinâmico. Beleza? Daí vamos para o terceiro grupo mais evoluído. Os répteis. Eles possuem pele seca e impermeável. Tia Mayara, o que é impermeável? Impermeável, galera, é quando não deixa passar água. Podem apresentar escamas, como as cobras. Podem apresentar placas, como os jacarés. Ou carapaças, como as tartarugas, com os cascos delas, né? Tartaruga, jabuti, daí vai. Também são pecilotérmicos, ou seja, regulam a sua temperatura de acordo com o ambiente. O seu corpo, a temperatura do corpo do animal depende da temperatura do ambiente. Respiram por pulmões e nascem de ovos. Alguns rastejam, como as cobras. Outros andam na superfície, como o jacaré, como o jabuti, lagarto e daí vai. E também tem os que nadam, querendo ou não, o jacaré, ele está dentro da água. E a tartaruga também. Veja umas imagens do grupo dos peixes e do jacaré, dos répteis a seguir. Voltando agora falando das aves, ok? Ela é o segundo grupo mais evoluído. Esse grupo já possui uma diferença entre os outros. Eles são homeotérmicos. O que é isso, tia Mayara? São os que conseguem manter a temperatura do seu corpo. Não depende do ambiente para manter a temperatura do corpo. Por exemplo, os répteis. É muito comum você ver calango, cobra, alguns exemplares de répteis em pedras. Por quê? Pedra consegue absorver bem o calor. Então, os répteis ficam nas pedras para pegar o calor da pedra e depois vai para a sombra para regular a sua temperatura. Porque se ele ficar na pedra absorvendo todo o calor, ele pode morrer de calor. Ou se ele não absorver calor nenhum, ele pode morrer de frio, né? Então, ele vai na pedra, absorve uma grande quantidade de calor e depois vai para a sombra, regulando a sua temperatura devagarzinho. E daí consegue manter sempre essa temperatura. E de noite é muito comum encontrar os répteis mais intocados. Por quê? Porque eles gostam de uma temperatura mais, não tão fria, mas também não tão gelada, um pouquinho mais quentinho para conseguir manter sua temperatura à noite. Uma noite mais fria, né? Já as aves não, ela não precisa de encostar em nada, em ambiente nenhum, para regular a sua temperatura. O seu próprio corpo consegue regular a temperatura para ela conseguir fazer as atividades dela, como caçar, cuidar do seu ninho, cuidar, né, no caso da sua prole, dos seus filhotinhos, entre outras coisas. Procurar comida e daí vai. As aves, elas são os únicos seres que voam, né, através de um voo com asas. Mas nem todas voam. Por exemplo, os avestruz, eles não voam. E a ema, né? São aves muito grandes que não têm porte para voar. Mas elas se caracterizam como aves porque elas também nascem de ovos, ou seja, são ovíparas, respiram por pulmões e apresentam as características exclusivas das aves, que são as penas, as asas e os bicos. Vejam imagens a seguir de aves que voam e aves que não voam. E, por fim, o último grupo animal, que são os mamíferos. São os mais evoluídos, tá, galera? Os mamíferos são os mais evoluídos. São homeotérmicos também, assim como as aves, conseguem manter a temperatura do corpo para conseguir realizar as suas atividades, como caçar,
a seu alimento, como ir em busca de um parceiro para reprodução, como cuidar do ninho, entre outros. Possuem pelos, são os únicos seres que possuem pelos, dentes, podem viver na água, como as baleias e golfinhos. Eles também podem viver no ar, como o morcego. O morcego não tem asa, mas ele voa. O membro dele, no caso os braços, são adaptados para voar. Tem uma pele bem fininha. Já as baleias e os golfinhos, eles não têm características de peixe, eles são mamíferos, eles respiram por pulmões, eles possuem pelos, pode não parecer, mas possuem. Por isso são considerados mamíferos. Além de tudo, existem também os animais que vivem no solo, como elefante, hiena, zebra, onça pintada, cachorro do mato, entre outros animais que tem aí, cutia, paca, tatu, tamanduá e daí vai. Todos eles, independente dos mamíferos que vivem na água, no ar ou no solo, são vivíparos. O que são vivíparos, Chamayara? Não nascem de ovo. Nascem da barriga da mamãe e mamam. Essas duas características são muito exclusivas dos mamíferos. Eles têm os próprios filhotes através da barriga e mamam no seio, no caso, como somos nós, né? Seres humanos, somos animais mamíferos, só que racionais, diferente dos irracionais que são esses que nós estamos falando. Mas todos eles são gerados na barriga e mamam. O alimento inicial desses animais são o leite materno, tá bom? Veja. Então, galera, todos esses seres, juntamente com as plantas, os vírus, as bactérias, os fungos, algas e protozoários como as amebas, formam a nossa biodiversidade. Que biodiversidade significa variedade de vida e engloba a riqueza das espécies de um ecossistema, ou seja, de um local. Imagine que nós estamos lá na floresta amazônica, que é um ecossistema, na Mata Atlântica, que também é um ecossistema, e daí vai, tipo uma restinga, que também é um ecossistema, que é a mata da praia. Lá existem inúmeros seres vivos. E essa diversidade de seres vivos, nós podemos dizer que é uma biodiversidade, ok? Dentro de um ecossistema pode ter fatores vivos e não vivos. Os não vivos podem ser uma pedra, o ar, a água do rio, do mar, a terra, o arco-íris, entre outros. Já os fatores vivos podem ser os animais, plantas ou micro-organismos, que vivem acoplados a esses fatores não vivos. Porém, o que diferencia ser um fator vivo de um fator não vivo? Muito simples, galera. Um ser vivo, ele tem que seguir o ciclo da vida, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Porém, nem todos fazem, não são todos elementos que fazem isso, como a pedra. Ela não nasce, não cresce, não reproduz e não morre. Então, por isso, ela é considerada um fator não vivo. E um animal, por exemplo, que segue esse ciclo, é considerado um fator vivo. Daí nós viemos para os micro-organismos. Vamos começar com os fungos? Os fungos, por exemplo, eles podem ser micro ou macro-organismos. Micro-organismos são todos que são vistos em um microscópio. Macro-organismos são aqueles que conseguimos ver a olho nu. Fungos macro-organismos podem ser os cogumelos, por exemplo, os champignons, que são utilizados em comidas, alguns fungos que são usados em alguns queijos. Já os micro-organismos, como os fungos micro, são animais. Ou seja, não são animais, são seres vivos que vivem na natureza e que só são vistos através de micro-organismos, ok? Olhem uma foto ao lado de um fungo micro-organismo e de macro-organismo. Já as bactérias podem ser inúmeras bactérias. Existem doenças que a gente pega através de bactéria. Só que existem bactérias que são essenciais ao nosso corpo, como a que fica no nosso estômago. Mas também são micro-organismos que são vistos através de microscópio. Veja as imagens a seguir. Temos também os vírus.
Os vírus também são micro-organismos e que nós acabamos adquirindo através de doença, especificamente. Por exemplo, o coronavírus, o Covid-19. Ele é um vírus que, por enquanto, é letal para algumas pessoas e que causou o nosso isolamento. E é um ser vivo, porque ele também nasce, cresce, reproduz e morre. Estamos muito esperançosos para saber logo o que faz matar esse vírus e fazer com que ele pare de reproduzir, para que essa pandemia toda acabe e a gente volte para nossa sala de aula, ok? Mas, por enquanto, não sabemos disso, não temos vacina, então, por enquanto, ficamos aqui somente com a expectativa da morte desse vírus, tá? Veja umas imagens a seguir. Já as algas elas podem ser animais pluricelulares, ou seja, grandes que todo mundo consegue ver, como a alface do mar, como na imagem que eu vou mostrar logo na frente, ou ela pode ser um ser unicelular, ok? E que pode se associar com alguns outros seres vivos, como os fungos, formando as micorrizas, pode se associar com bactérias, formando os líquens, e daí vai. Que isso vai ficar bem mais pra frente para vocês saberem em outras séries, tá bom? Olhem algumas imagens ao lado. Temos também os protozoários, que são como, por exemplo, as amebas, alguns patógenos que acontecem na gente e que estão disponíveis na natureza e que nós podemos pegar através de um ser vivo. Por exemplo, às vezes alguns animais possuem esse protozoário dentro dele e que ao picar a gente, ou tem alguma forma de transmissão, passa para o ser humano e que faz com que ele fique doente, ok? Isso daí foi o que abordou em todos os nossos assuntos sobre essa unidade 3 de ciências, que são sobre os seres vivos, ok? Especificamente o reino animal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula diferente. E, para finalizar, que a gente saiba ser recíproco com as coisas boas e imune às coisas ruins. Porque, galera, a Tia Mayra botou essa frasezinha pra vocês. A gente anda tão sem norte por conta dessa pandemia, tão sem saber o que fazer, que às vezes a gente esquece das coisas boas que a vida também traz, mesmo mediante essa pandemia. E a gente acaba não sendo recíproco com essas coisas boas. Acaba não tendo a mesma recepção quando elas chegam até nós. Então a gente tem que saber receber coisas boas e ignorar simplesmente as coisas que não te fazem bem. As coisas que são ruins, a gente deixa de lado. A gente deixa pra lá, a gente não quer nem pensar, nem ouvir. Porque a gente tem muita coisa boa pra pensar. Vamos encher nossa cabecinha de coisas boas, vamos ser recíproco com quem leva o bem pra gente. E as coisas ruins, esse monte de coisas que nos fazem mal, a gente deixa de lado, tá bom? Conto com vocês. Um beijão e espero que tenham gostado da aula.